Fala pessoal, beleza? Oséias falando para a nossa quinta aula de xadrez. Dessa vez a gente vai falar sobre o movimento do bispo, tá? Dos bispos, melhor dizendo, tá? Então, pessoal, o movimento dos bispos é muito simples, tá? O bispo ele anda somente nas diagonais, né? Quantas casas quiser, mas somente na diagonal, né? Então as peças, tanto as brancas quanto as pretas, dispõem na posição inicial de dois bispos. Tá? Nós não falamos ainda do arranjo inicial das peças, vamos falar nas próximas aulas, tá? Mas as brancas e as pretas dispõem de dois bispos. Nesse caso aqui, que está aparecendo no tabuleiro, vocês veem que as brancas dispõem de um bispo na casa B5 e um bispo na casa C5, né? Então, aqui, nós chamamos de bispo, esse bispo da casa C5, nós chamamos de bispo preto das brancas, porque ele anda somente nas casas pretas. Né? E o bispo de B5, nós chamamos de bispo branco das brancas, porque só anda em casas brancas. O mesmo ocorre com as pretas, tá? Bom, então nessa posição, pessoal, visto que o objetivo das brancas aqui é dar checkmate, né? Então a gente vai dar o checkmate utilizando aí os bispos, ok? Então primeiro eu vou fazer uma leitura da posição, pessoal. Aqui é a vez das brancas jogarem, né? E, e ela pode fazer diversos lances aqui. Mas vamos pensar sobre a posição do rei preto, né? Então como é que está o rei preto nesse momento? O rei preto está na casa B8 e nesse momento ele pode fazer dois lances possíveis. C8, né? Ele pode, se fosse a vez das pretas, ele podia ir para C8 ou C8 e A8. Nada mais, né? Por quê? Porque a coluna, aliás, as casas A7, B7 e C7 está dominado pelo rei, né? Pelo rei das brancas, né? Então só tem duas casas que ele pode ir, né? Como nós queremos dar checkmate nesse rei, e o checkmate é realizado, pessoal, no canto, com os bispos, é realizado sempre no canto do tabuleiro, tá? No caso das torres, nós vimos, no caso da rainha, algumas vezes pode dar checkmate numa posição lateral, né? No meio do lateral do tabuleiro, né? Mas na maior parte dos casos dos bispos, o mate acontece no canto do tabuleiro, né? Então aqui, vamos pensar no lance, já que nós temos essa posição que o rei pode, só tem duas casas para ir, se nós fechássemos uma das casas dele, né? Bom, se a gente fechar a casa, jogar de alguma forma, fechar a casa, impedir que ele vá para A8, ele vai para C8 e depois tem todo um campo aí para a direita para ele poder ir, né? Então não nos interessa. Mas se a gente fechar a casa C8, ele vai ter só a casa 8 para ir, né? Então, imagine, fechamos essa casa aqui, ó, né? Ele vai ter somente essa aqui para ir, né? Então, aí a gente pode pensar, estando na casa, dar um outro cheque ali e um possível checkmate, né? O que vocês acham, né? Então, então vamos fazer os lances, então, pessoal. Como é que é o planejamento aqui? Como é que a gente vai conseguir dar esse mate, né? Vejam bem, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo aqui para não empatar a partida, que nós vimos na aula anterior, aí, onde parece que está tudo certinho, ganha a partida, mas eles faz um lance lá, as peças adversárias ficam sem movimento e não está em xeque e empatou a partida que estava ganha até aquele momento, né? Então o melhor lance para as brancas aqui, aliás, eu vou pedir para vocês pausarem e tentar encontrar o lance, tá? Espero que você tenha encontrado, mas o melhor lance aqui para as brancas é o bispo em D7. Por que em D7? Porque aqui ele domina essa casa de C8. Então obriga o rei, aliás, ele prende o rei apenas nessas duas casas, né? Então, uma parte do plano já executei, né? Que é prender o rei em duas casas, né? Tá, mas eu preciso dar o mate nele ainda, né? Não é nem cheque essa posição, dirá mate, né? Então eu preciso dar um cheque no momento que ele não tem outra casa para ir, né? Bom, aqui é a vez das pretas, só tem um lance para jogar, então ele joga aqui, né? Ó, pessoal, aqui eu tenho que tomar um cuidado. Se eu por acaso jogar esse lance de bispo em D6, esse empataria a partida, né? Então tem que tomar muito esse cuidado, pessoal. Aqui empataria porque não estaria em xeque, né? E não estaria em xeque e, e além de não estar em xeque, apesar de não estar em xeque, ele não tem movimento, né? Porque aí é empate, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então o que eu vou fazer aqui? Não posso fazer esse lance que perde, né? Então depois de rei para que as pretas jogaram rei para
rei para A8, o que, que eu faço? Eu vou preservar essas duas casas por enquanto. E eu tenho que fazer o rei ir para a última casa com o cheque. Então, como é que eu faço para preservar essas duas casas? Eu tiro o bispo que está em D7, só que eu tenho que preservar ainda, deixar fechada a casa de C8, para o rei ficar somente com essas duas casas que ele está andando, né? Então eu jogo o rei, por exemplo, para G4. Aliás, jogo o bispo, desculpa pessoal, para G4. Né? Observe que o rei continua tendo somente as duas casas para poder movimentar. A casa A8 e B8. Porque essas casas estão ocupadas, dominadas pelo rei branco, certo? Então eu tenho que jogar o rei. E agora vem a sequência de mate, pessoal. Porque agora é o seguinte, ó. Agora eu jogo o bispo aqui naquela casa que eu falei antes, só que dessa vez é diferente, porque agora é cheque, né? Então é cheque. E eu tenho que voltar para a casa anterior, porque nesse momento é cheque. Observe que essa casa, as casas estão tudo dominadas. Essa casa está dominada pelo bispo preto, essa casa dominada pelo bispo branco, essa pelo rei e essa pelo outro rei. Só resta uma casa para o rei, né? Ele joga nessa última casa e agora segue o checkmate. Eu quero que vocês pausem e tentem encontrar como que é o checkmate. Acredito que vocês tenham encontrado, que é justamente o bispo em F3 mate. Por que mate? Porque o rei se encontra em xeque por esse bispo e ao mesmo tempo ele não tem nenhuma casa para jogar. Porque essas três casas são dominadas pelas peças ou o bispo preto, que domina essa casa, ou o rei, que domina essa outra casa. Portanto, é uma posição de checkmate. Ok, pessoal? Então, vimos aqui o movimento do bispo e o checkmate com um par de bispo. Então, vamos para a próxima aula, pessoal. Abraço a todos.